Olá, vamos conversar sobre a Masterclass, a arte de tomar decisões. Esse dinamismo do mundo de hoje faz com que as empresas muitas vezes estejam sufocadas, estejam apreensivas diante de decisões, e decisões são tomadas por pessoas. Esse nosso curso, esse nosso Masterclass, ele está voltado para o processo decisório. A expectativa que temos é constituir ferramentas, oferecer instrumentos para que as pessoas possam decidir de maneira mais assertiva. Sem dúvida nenhuma, essa Masterclass está vinculada a líderes, a gestores, a pessoas que tomam decisões pela empresa. E muitas vezes equipes. Imagine que uma equipe tenha que tomar uma decisão. Como é que acontece o processo decisório dentro de uma equipe? Um profissional sozinho, muitas vezes ele tem que tomar uma decisão. Como é que esse processo se dá? E aí a empresa como um todo, o famoso planejamento estratégico, como é que isso é feito de uma maneira assertiva? É essa a nossa ideia. O objetivo desse curso, portanto, é acabar desvendando todos aqueles segredos da nossa mente. Isso vai fazer com que nós possamos compreender como é que se desencadeia o processo, tudo aquilo que tem envolvido em termos de emoção dentro de um processo decisório. A expectativa de dominar técnicas que podem ajudar isso, a ferramentas que vão neutralizar eventuais desvios e, sem dúvida nenhuma, aumenta a perspectiva de um pensamento crítico, como eu já falei, de um pensamento estratégico. Por trás disso, o que é que está? Por trás disso, nós estamos falando da comunicação, que ela tem que ser aprimorada, ela tem que ser ajustada. As decisões assertivas, elas são parte de uma cultura. E o desenvolvimento dessa cultura está por trás dessa Masterclass. Olha, em termos de conteúdo, a gente vai discutir as raízes da decisão humana. Nós vamos discutir, por exemplo, o livre-arbítrio. E por trás do livre-arbítrio nós estamos falando em liberdade. Qual é a liberdade? Como é que a liberdade se equaciona dentro de um processo empresarial, dentro de uma equipe, dentro da nossa vida como um todo? Já imaginou que a nossa vida é feita de escolhas e as nossas decisões acontecem por conta das nossas escolhas? Você já pensou que escolhas e decisões são coisas totalmente diferentes, apesar de ter muita similaridade? Você já imaginou do que nós estamos falando quando acontece um fenômeno chamado manipulação dentro de uma organização? Esse processo de manipulação interfere no processo decisório da empresa de uma maneira absolutamente complexa e muitas vezes com dificuldade de se enxergar, porque a manipulação ela está muito próxima da arte da conquista, daquele líder que faz toda a diferença dentro do processo. A responsabilidade que vem da liberdade. E imagine os vieses emocionais. Quantos vieses acontecem que atrapalham o processo decisório? Olha, qual é a diferença entre motivação e determinação? Já te ocorreu que nós temos que ser determinados e motivados por conta da nossa determinação? Isso é uma coisa simples. E todas as decisões, em tese, qualquer um pode afirmar isso, elas devem ser racionais. Sim, racionais como? Se uma emoção interfere pesadamente, se a nossa intuição interfere dentro da decisão. Se o nosso cérebro muitas vezes não consegue discernir o que é real daquilo que é irreal. Nós choramos por um problema do nosso filho e choramos por um problema do filho de alguém num filme que estamos assistindo. E a inteligência artificial? A inteligência artificial que pode nos levar a um processo de acomodação, que pode, de repente, fazer com que o nosso processo decisório agora fique amarrado em uma ferramenta digital que tem um algoritmo por trás dela que pode nos trazer problemas. Pois é, mas para que a gente possa fazer diferença, nós temos que fazer nascer a liderança. E a liderança, ela deve ser colocada em toda a empresa. A empresa é composta por líderes, líderes que lideram líderes.
Então eu vou começar a ficar repetitivo, mas aí a gente entra em comunicação. A comunicação nos leva a um processo de negociação. Nós negociamos todos os tempos, todo o tempo. Desde a temperatura do ar-condicionado até onde sentar, que hora começa, que hora termina. É um processo negocial. A decisão está apoiada em cima do processo negocial, que está apoiado em cima de argumentações, está apoiado em cima da lógica, está apoiado em cima de emoções. Portanto, aparece toda uma relação de coisas que esbarra em alguma coisa chamada poder. E o poder gera resistência. A resistência só existe por causa do poder. E o poder só existe porque há resistência. Como é que a gente faz gestão disso? E por fim eu queria falar do tempo, né? Quer dizer, se nós não soubermos fazer gestão do tempo adequadamente, aí nós não vamos conseguir de nenhuma maneira tomar decisões assertivas. Porque o tempo é alguma coisa que nós não controlamos. O tempo passa apesar de tudo. É interessante isso, nós vamos trabalhar muito isso. E aí passa por construção de valores, passa por atitudes, passa pelas nossas certezas. Como é que a gente pode ter certeza, afirmar alguma coisa se o mundo está mudando a cada hora? Questionar as nossas certezas é básico. Pois é, veja, quando a gente fala de otimismo e pessimismo, será que precisamos de um pessimista na empresa? Uma equipe de alta performance tem que ter um pessimista. Porque é o pessimista que vai mostrar todos os problemas e o líder vai lá e resolve antes que eles aconteçam. Precisa ter o otimista, que é aquele que vai puxar a equipe para frente. Mas nós temos que ter a razão por trás. E no fim, se a gente falar em aceitação, resignação, como é que isso funciona? Veja, eu não tenho a menor dúvida que esse Masterclass traz muitos benefícios às pessoas. Nós estamos falando em autoconfiança, nós estamos falando em redução de estresse, nós estamos falando em aprimoramento de habilidades na comunicação. Nós estamos falando de um desenvolvimento pessoal que vai aumentar, deixar as pessoas mais felizes e, portanto, podem trabalhar melhor. Não tenho dúvida nos melhores resultados profissionais, não tenho dúvida que nós vamos aumentar e melhorar a nossa capacidade de inovação. Isso eu estou falando das pessoas, mas para a empresa eu não tenho dúvida também que nós vamos ter um aumento em lucratividade, nós vamos ter uma melhoria na inovação, que eu já falei nas pessoas, mas a empresa também. Nós vamos mitigar riscos. Claro, decisões estratégicas feitas de uma maneira adequada vai mitigar riscos. Nós vamos aumentar a agilidade, aumentar a eficiência. Eu não tenho dúvida que a empresa pode ser muito beneficiada dentro desse processo. Conheça a nossa Masterclass. Veja, entre no nosso site, o link está aí, avalie, fale conosco, nos mande uma mensagem, podemos conversar sobre o assunto. Essa Masterclass pode ser feita num final de semana, pode ser feita num dia, pode ser feita em algumas palestras esparsas. Vamos conversar sobre o assunto. Tenho convicção de que isso pode ajudar a sua empresa, ajudar você profissional.